Apresentação da família do quadro. Dimensão EDP da Excelsa. O nosso quadro ele vai estar como equipamento elétrico, tá? Então, na família aqui, na hora de buscar, você vai buscar ele na família de equipamentos elétricos. Então, daqui, caixa para medidor padrão Excelsa EDP. São 7 caixas diferentes: a caixa monofásica M1, a caixa bifásica M2 e a caixa trifásica M3. Também a caixa M3 de passagem com barramento e disjuntor, e a caixa com disjuntor geral. Tá? Para colocar a caixa vai ser só levar ela para a área de trabalho, tá? Arrastar para a área de trabalho e colocar ela na parede. Lembrando que ela pode ser fixada de um lado ou do outro da parede. Então, movendo o mouse aqui, você vai perceber que ela vai para um lado ou para o outro, vai definir o lado que você quer colocar, certo? A caixa, então, ela vai mostrar aqui os eletrodutos, onde vão ser colocados, também a especificação elétrica dela. Configurações de instalação que a gente tem disponível para a caixa. A primeira configuração seria o diâmetro do eletroduto, o diâmetro que a gente vai utilizar para a instalação de eletroduto na caixa. Nós temos aqui já de início um eletroduto de 50 milímetros. A profundidade de instalação na parede, uma vez alterada a profundidade, ela vai mudar a profundidade que ela vai estar fixada na parede. E temos também a elevação, que seria a altura do piso, em que ela vai ficar. Uma vez alterada, ela vai modificar a sua altura. Bom, em relação ao diâmetro do eletroduto, a primeira coisa a se verificar é qual eletroduto você vai ter disponível no seu template. Então, você vai modificar de acordo com a sua disponibilidade. Como aqui eu tenho vários disponíveis, eu vou utilizar aqui um eletroduto de 50 mesmo, tá? Mas poderia usar qualquer outro que eu tenho disponível. Por que isso? Se você colocar no seu diâmetro de eletroduto um valor que você não tem disponível de eletroduto no template, ela pode dar algum erro na hora de instalação, tá? Então, uma vez definido, o desenho é só dar início ao desenho do conduíte normalmente, correto? Configurando o nome da caixa. O nome da caixa já vai estar disponível na mudança como qualquer quadro normal. Ela já foi definida como um quadro de instalação elétrica, então o Revit já tem essa definição. Então você vai modificar o nome do painel, assim como um quadro normal do Revit. Tá? Então, uma vez mudado o nome, vai mudar aqui em cima. Se você optar por não colocar o nome, vai estar disponível aqui, nome visível. É apenas desmarcar e o nome já vai estar indisponível. Se quiser o nome na caixa, é só marcar novamente e ele aparece. Das configurações elétricas. Como também um quadro do Revit, você vai fazer as definições de especificação do circuito, o número de polos e a voltagem. Então vamos colocar aqui 3 polos, voltagem de 220 volts. Automaticamente ela já é definida como um quadro do qual você já pode fazer alterações de circuito e assimilar de um quadro a outro. Dessa forma você vai poder definir o sistema de distribuição para a caixa. Então, uma vez definido o sistema de distribuição, você já pode fazer associação entre quadros, tá? E também definir circuito diretamente para esse quadro. Uma vez que você já tenha colocado uma caixa, você já pode criar similares, e assim fazer o agrupamento das caixas sem a necessidade de estar voltando no navegador de projetos para procurar essa família, tá? Você vai colocar de acordo com a sua necessidade,
tá? Ou criando similares, ou mesmo copiando e colando, tá? Você também pode, por exemplo, copiar e colar um grupo de caixas. Certo? E após fazer isso, você vai definir qual caixa você quer, né? Caixa de medição trifásica, caixa, caixa de passagem. Vou colocar essa aqui trifásica novamente. Essa aqui a gente vai colocar uma caixa M1, né? Ela é bem menor. Aqui a gente pode colocar uma caixa M2. E aqui a gente vai colocar uma caixa com barramento disjuntor, tá? Só para exemplificar mesmo, só para mostrar todas as caixas, né? Vamos colocar aqui também uma caixa só com barramentos. Isso, então você pode fazer o agrupamento normalmente. Lembrando que o nome de cada caixa de medição você pode alterar, tá? A instalação do poste. O poste ele vai ser instalado em vista de planta baixa, por exemplo, tá? Onde você vai subir a parte superior da parede. O poste ele está na família de iluminação elétrica, tá? Infelizmente a gente não consegue colocar em outra família. A mais prática seria essa, tá? De repente seria interessante colocar em tubulação, mas acaba dando uma falhinha no Revit que dependendo do seu template você não consegue ver ele. Se for um template, por exemplo, que você colocar na visualização de disciplina elétrica, tá? Então ele foi colocado aqui na iluminação elétrica, tá? Então você vai colocar, ele pode ser colocado tanto em parede ou fora da parede, tá? Ele está sem hospedeiro. Nós vamos colocar ele aqui embutido na parede, só para exemplificação. Importante, tá? Fazer o alinhamento do poste com o quadro do qual você vai ligar o eletroduto, tá? Porque se você vai usar, por exemplo, um eletroduto rígido, você não vai conseguir fazer essa curva no Revit, tá? Então, a primeira coisa a se fazer após colocar seria o alinhamento, tá? Como fazer esse alinhamento? Você vai pegar a central do quadro, tá? Como referência, e vai pegar a centralização do tubo como referência, tá? Aqui ele já está alinhado. Então, a partir daqui a gente já pode ir para outra vista para poder fazer a tubulação. Um outro detalhe do Revit é que a curva de eletroduto ela é um pouco mais larga, tá? Então, de repente, você não consegue fazer num espaço muito curto. Então, vamos afastar aqui um pouco para a gente poder fazer essa instalação e depois a gente aproxima novamente. Da mesma forma do quadro, você tem aqui a opção de alterar o diâmetro do eletroduto, tá? Que você vai usar. Novamente, vou estar usando aqui um de 50 milímetros, tá? Porque é a mesma que eu utilizei lá no quadro. Então, eu vou descer essa tubulação. Vou deixar ela até aqui e do quadro aqui eu faço para poder fazer a curva sem problemas, tá? Então aqui eu já consigo pegar a referência dele lá em cima e passo a curva.
Então aqui a gente já tem nosso poste instalado. Quais as configurações do poste? Bom, aqui eu vou poder configurar tanto a altura do poste, tá, como a profundidade do poste instalado. Então, primeiro vamos aqui pelo tamanho do poste, na verdade, não a altura, o tamanho do poste, né? Que você vai pegar da base do poste e não do seu nível de referência de solo, tá? Da base do poste até a ponta do poste superior. Pelas definições de padrão, são postes de 7,5 metros, 6,5 metros, 5,5 metros, dependendo do tipo de instalação que você vai fazer e da posição que ele vai ficar. Então, você vai poder alterar o tamanho desse poste. Vamos colocar aqui um poste de 6,5 metros. Tá? Você percebe que o poste ele baixou a altura, mas não alterou a profundidade. Por quê? A profundidade ela também é determinada pela norma, né? Dependendo do tipo de instalação. Então, a profundidade do solo, você vai fazer essa alteração aqui. Vamos supor que a gente vai colocar 1 metro de profundidade. Aí você vai perceber que o poste vai manter o seu tamanho de 6,5 metros, porém, a profundidade aqui será menor. Tá? Então, ele vai subir um pouquinho. Um outro detalhe importante, supondo que você usasse aqui um poste de 5,5 metros. Então percebe-se que a amarração do poste ela desce para dentro da parede. Então você pode mudar aqui o afastamento dessa amarração. Tá? Então vamos colocar ele aqui de 50 centímetros. Isso. Então a distância essa distância de amarração é a distância entre uma amarração e outra. Tabela de quantitativos. A nossa tabela, tá, ela não vai pegar a parte de eletrodutos, porque se eu utilizar um eletroduto diferente aqui, pode acabar complicando um pouco no seu projeto. Tá? Então vamos manter o mesmo eletroduto que você já tem no seu template de elétrico para você trabalhar. Tá? E dessa forma, esse eletroduto ele vai estar na mesma tabela do seu projeto em si. Tá? Ele já vai estar lá. Então eu não coloquei ele para não gerar duplicidade, porque se ele já vai ser gerado na sua tabela de eletroduto do template, se eu colocar novamente aqui, ele vai ser duplicado. Então você pode acabar comprando esse material duas vezes, sem a necessidade. Então ele não foi colocado, mas é opcional. Caso você queira, eu posso colocar sim. Então tá aqui, né, de acordo com o que foi usado, tá? Essa definição aqui ela pode ser alterada, tá? Ela pode ser alterada aqui mesmo na tabela, tá? Lembrando que uma vez que você alterar aqui, ela vai ser alterada lá no projeto, tá? Esse número vai ser alterado no projeto. Então nós temos a caixa de passagem, unidade, né, o quantitativo trabalhando certinho, lembrando que a gente colocou lá 3 caixas para medir do M3, então as 3 são contabilizadas aqui, o poste também. Bom, o detalhe do poste é que as peças do poste ela não está colocada aqui na tabela. Né? Também é opcional, caso você queira, eu posso colocar, mas eu preciso da definição de quais peças necessariamente você quer que eu coloque. Tá? Então elas também podem vir para a tabela. Certo? Então mostrando o 3D do projeto, né, ele vai ficar dessa forma. Se acontecer de acaso o quadro ele não fazer o corte na parede, tá? Você vai selecionar a parede, clicar em cortar, né? Seleciona a parede novamente, clica no quadro, clica na parede, clica no quadro, e assim vai, quadro por quadro.
Caso tenha alguma alteração que você deseja, ou na caixa, ou mesmo na parte de tubulação, só informar, tá? Que a gente vai estar fazendo essa alteração. Então é isso, muito obrigado, acredito que tenha ficado bem esclarecido. Qualquer dúvida também pode entrar em contato, tá? Muito obrigado.